Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Maurício Bacar, sou astrólogo, numerólogo e também terapeuta. Nesse vídeo vamos falar sobre justamente o mapa astral, essa expressão, vamos dizer assim, das digitais da nossa alma. E claro, toda vez que um bebê nasce aqui, volta, digamos assim, para um novo corpinho, nós sabemos que no fundo, essa é uma simples continuação de um processo que foi começado há muito tempo atrás e que agora vai ter uma nova experiência, justamente numa nova configuração numerológica, numa nova configuração astrológica, que é resultado de todo um processo anterior. Uma das formas de explicar justamente o mapa astral de uma pessoa que nasce, de um bebê que nasce, justamente é isso, é um mapa de uma consequência. E falo isso por experiência, porque tenho atendido muitos papais e mamães que me procuram justamente para falar sobre seus filhos. Aquela famosa frase, né? A criança não vem com um manual. De uma certa forma, o manual, sim, pode ser o mapa astral. O mapa astral, falo por experiência, é um excelente manual nesse sentido, tanto para adultos, para adolescentes e também para os papais aí que querem já observar a criança que está nascendo e colocar um contexto cada vez mais adequado para que ela possa se desenvolver, porque no fundo, esse é o grande desafio de todos os pais e de todos os educadores também, é fazer com que o ser da criança se expresse, é fazer com que todo o potencial que a criança trouxe se manifeste. Todo aquele potencial oculto que ela tem para que isso aflore. E justamente o mapa astral, ali nós temos todo um conjunto de potencialidades. Dá para ver muita coisa, dá para ver indícios vocacionais, se a criança tem um indício mais de seguir por uma via artística, uma via mais autônoma, uma via mais acadêmica, como que vai ser a busca filosófica e espiritual do bebê no futuro. Enfim, nós conseguimos ver muita coisa. E claro, muitas vezes a criança ela já nasce com um plano, digamos assim, de participar daquela nova família. E muitas vezes a criança, o bebê, ela vai ter um certo maior desafio com um dos pais. Isso dá para ver no mapa astral também. Então, claro, é uma excelente ferramenta. Já tem uma bagagem aí de alguns milhares de atendimentos nos últimos anos. Já atendi também muitos pais que fizeram a análise numerológica e também astrológica junto para entender a sua criança, para entender esse bebê que está chegando e que tem toda uma bagagem. Tem uma bagagem de temperamento, ou seja, um temperamento que é biológico, que muitas vezes vai ser um temperamento muito similar à mãe, ao pai, ou um temperamento muito similar a um tio, uma tia, um avô, uma avó. Aspectos físicos e biológicos, claro, muito similares aos da família também. Porém, a alma, o caráter, tudo isso é uma bagagem única que cada pessoa traz, que cada um de nós trouxe. Então, sim, nós vamos nascer num contexto específico, numa família específica, nós vamos nascer num dia específico, num horário, numa cidade específica, em que aquele momento, o momento astrológico daquele nascimento, justamente é o momento que expressa essa bagagem kármica que nós trazemos. Uma bagagem, digamos assim, de boas intenções, de bons pensamentos, de bons sentimentos, de bons atos, de boas palavras do passado. Mas nós também trazemos uma bagagem de más intenções, más palavras, más emoções, maus pensamentos, maus atos. Tudo isso vem nessa bagagem, nessa maleta que, digamos assim, todos nós trazemos, e a gente volta justamente para uma nova experiência, para uma nova oportunidade nesse teatro da vida, nessa escola da vida, que é a encarnação. Então, digamos assim que o mapa astral ele é uma forma de entender essas digitais da alma que todos nós temos, porque, como falei, nós não nascemos num momento aleatório. Tudo está muito definido por leis universais, por seres que aplicam essas leis também e que fazem com que cada coisa dentro do universo, cada coisa dentro do planeta Terra também aconteça no momento que tem que acontecer. Então nós temos aí, claro, a astrologia como uma ferramenta milenar que sempre ajudou os seres humanos nesse processo de educar crianças, educar adolescentes, ajudar no processo dos adultos também a se conhecerem. E é muito interessante como a astrologia hoje, no século 20 e 21, ela está se reerguendo, ela está renascendo, ela está muito presente dentro das sociedades. E o interessante é que toda a organização, toda empresa, todo planeta, todo país, tudo isso são seres vivos, todo ser humano também é um ser vivo. E os seres vivos, eles têm ciclos naturais. Então eu percebo que na Idade Média a astrologia ela foi ficando um pouco mais clandestina,
Na Renascença Europeia ela volta com força total, foi muito utilizada dentro da Renascença Europeia, depois se perde de novo um pouquinho, e hoje no século XX e XXI ela está renascendo aí com toda essa bagagem do passado, milenar. E claro, hoje em dia, no meu caso, por exemplo, eu gosto de aliar muito a bagagem astrológica, que eu conheço, já estudei, já fiz cursos e tenho toda a bagagem de experiência com os atendimentos. Junto a isso, claro, eu coloco a numerologia e todo o meu conhecimento também da espiritualidade, das filosofias principalmente orientais, também do meu conhecimento da psicologia moderna. Mas hoje em dia também a astrologia acaba se misturando com outros ramos, como constelação familiar e outras áreas, que justamente é a forma como a astrologia está renascendo no século XX e no século XXI, para poder nos ajudar. É uma linguagem cósmica. E nos pode ajudar por quê? Porque é uma linguagem cósmica que nos ajuda a entender qual é o nosso papel nesse teatro da vida. O que nós viemos fazer aqui? Qual é a nossa vocação de fato? No fundo, a gente sabe, a nossa verdadeira vocação é despertar o melhor. A nossa vocação, o nosso chamado é de fato trazer à tona o ser que está lá limitado por bloqueios, por defeitos, por limitações. Essa é a nossa principal vocação. E justamente o mapa astral, a astrologia sempre ajudaram nesse processo. Desde ajudar os papais que querem ajudar aí uma criança a se desenvolver e de ir conduzindo, claro, em primeiro lugar, conduzir é despertar o ser da criança, mas ir conduzindo para aquelas áreas em que ela tem mais afinidade e tem mais capacidade. Porque hoje nós temos todo um sistema educacional mais fechado, mais engessado, mais rígido, que muitas vezes não desperta as potencialidades que cada criança tem de forma única. Então a astrologia também não ajuda somente os papais para educarem as crianças, ajuda, claro, adolescentes, ajuda os adultos, né? Já atendi pessoas com distintas idades cronológicas, né? Já atendi muitos jovens e, como eu sempre brinco, já atendi muitos jovens que são jovens há mais tempo, né? Então a astrologia está aí para nos ensinar, a astrologia está aí para nos aliar nesse processo de espiritualidade, nesse processo de despertar, de aflorar o ser com S maiúsculo, ou seja, esse eu sou que todos temos e que conecta todo o ser humano. O ser de todas as coisas, o ser de todos os seres humanos seria o mesmo. E está aí a astrologia para nos ensinar e nos conduzir nesse processo de vislumbrar a nossa própria alma. Então, como falei desde o início desse vídeo, né? Todo bebê que nasce, ele já tem uma bagagem e o mapa astral é uma imagem da consciência, é uma bagagem kármica que a criança já traz e que, sem dúvida, é uma ferramenta muito importante para ajudar e auxiliar nesse processo. Falo por experiência própria e falo, obviamente, pela experiência de atender muitas pessoas aí nos últimos anos. Então ficam aqui as reflexões, falamos aqui então de astrologia, falamos sobre os bebês e, como sempre, se você gostou dessas reflexões, desse vídeo, desses breves conhecimentos, deixe seu like, deixe seu gostei. Também, se não é inscrito ou não é inscrita ainda no canal, por gentileza se inscreva, ative o sininho para receber todas as notificações, compartilhe esse vídeo com quem você acha que será interessante e até o próximo vídeo. Um fraterno abraço a todos.